Então, bom, esse é um tópico que a gente vai estar vendo hoje. É um tópico bem interessante, tá? É um dos mais legais assim quando a gente está aprendendo algoritmos, que a gente começa a ver um pouquinho como funciona de fato quando a gente fala, né, de custo, né, de recursos que a gente utiliza na computação, em particular ao uso de algoritmos, né? Apenas contextualizando, em aulas anteriores, lá no início, né, a gente chegou a ver rapidamente sobre a estrutura, né, de um negócio chamado GFC, né, que a gente pega, né, um algoritmo, né, tenta destrinchar ele para verificar, por exemplo, quais são, por exemplo, os vértices, né, quais são os desvios que a gente vai ter ali, né, os nós que a gente tem a partir de um algoritmo. E a partir desse GFC, né, desse grafo que a gente gera do código, a gente estava obtendo, por exemplo, né, um recurso, né, na verdade um número, né, a partir de um negócio chamado complexidade ciclomática. Né? Complexidade ciclomática, a gente tem uma noção inicial, né, de como que o nosso algoritmo ele executa, né, e qual que é a quantidade, digamos assim, de caminhos que a gente pode ter a partir do nosso algoritmo, né? Aquelas aulas elas foram bem legais assim para a gente ter uma noção inicial, né, do que como a gente verifica, né, a partir de um algoritmo o que a gente pode fazer com ele, né, a nível de execução, né, quantidade de caminhos que a gente pode ter, né. Logo depois também a gente viu um pouco da ideia, né, de quando nós temos algoritmos, né, que podem ser tanto a nível polinomial, né, quanto a nível exponencial. Né? Inclusive, nesse mesmo contexto, a gente viu que vai ter alguns problemas, né, em que esses problemas, no caso, podendo ser representados até por máquinas de Turing, em que eles são muito complexos, né, e que eventualmente a gente não consegue ter uma parada de máquina, né, uma parada da máquina de Turing, né, ou até mesmo a gente consegue reconhecer certas linguagens, né, certas entradas, digamos assim, né, conjuntos de entradas, né, porém a gente não tem ali uma decidibilidade, né, com relação ao nosso algoritmo, né. Justamente na sequência também, a gente discutiu um pouco sobre aqueles termos, né, de P, NP e NPC, né, que é a questão lá de você poder avaliar, né, o conjunto, né, dos seus números, dos seus algoritmos, né, e algoritmos relacionados, né, a determinados conjuntos, né, de P, NP e NPC. A gente viu que para cada, né, subconjunto em si, a gente pode ter diversos tratamentos, né? Inclusive até a gente discutiu que alguns problemas, né, eles tendem a ser cada vez mais difíceis, né, quando eles estão lá em direção ao NPC, né? Bom, naquele mesmo contexto, né, a gente viu algumas características que a gente pode absorver a partir de um algoritmo, né, para saber se ele é ou não, né, algo complexo, né? Só que quando a gente começa a falar sobre complexidade em si, ela, o nome é complexo, mas na verdade não é tão complexo assim, né? Complexidade em algoritmo a gente está querendo dizer sobre quanto de que usa de recurso, né? Seja, por exemplo, a recurso de memória, né? Que a gente pode chamar também de espaço, né? E seja também a nível de recurso de tempo, né? Ou processamento, tá? Que é o contexto basicamente da aula de hoje, né? Juntamente aí com uma notação para lidar com algoritmos, né? Para lidar com complexidade de algoritmos, né? Então, por que a gente estuda a complexidade de algoritmos em si? Né? Porque é o seguinte, como vocês já estão acostumados a lidar lá em arquitetura de computadores, né, com a ideia de sempre quando vocês precisam comparar diversas arquiteturas, né, diversos, digamos assim, programas executando em diversas máquinas, né, máquinas diferentes, vocês estão acostumados a utilizar um negócio chamado benchmark. Né? Benchmark porque você tem um conjunto de programas
E a partir desse conjunto de programas, você consegue definir, olha, essa máquina aqui é melhor que essa máquina aqui, né? Ou todo esse contexto de máquina aqui é melhor que esse contexto de máquina aqui, né? O problema, como vocês devem lembrar, o uso de benchmark para você avaliar, né, diferentes computadores, na área de otimização, né, na área de você tentar melhorar hardware em si, né, e tentar melhorar as arquiteturas de computadores, é até relevante, né? Só que quando a gente começa a entrar na área de algoritmos, né, na produção de algoritmos, né, esses benchmarks eles acabam não sendo tão relevantes assim, né? Por quê? Porque eventualmente, né, o que acontece? Eu estou executando um algoritmo na minha máquina, né? E vamos supor que um algoritmo na minha máquina ele demora 3 segundos, né, para executar esse algoritmo. O mesmo algoritmo na máquina de vocês, por exemplo, poderia demorar às vezes 1 segundo, né, 1 segundo e meio, né? Esse mesmo algoritmo. Ou seja, se eu dobrar a quantidade de entrada que eu tenho, né, nesse algoritmo, né, por exemplo, eventualmente na minha máquina eu vou ter possivelmente o dobro, né, do tempo de execução. Na máquina de vocês também o dobro do tempo de execução. Ou seja, mesmo a máquina de vocês sendo mais rápida que a minha máquina, né, eu vou ter comportamento igual ao do algoritmo, né, eu vou ter comportamento similar, né. Ou seja, se você traçar isso numa reta, né, se você traçar isso num gráfico, você vai ver uma reta, né, ou seja, o mesmo comportamento. Então, quando a gente está lidando em complexidade de algoritmos, faz mais sentido, né, a gente olhar em si o comportamento, né, olhar em si qual que é o comportamento dos algoritmos e, no caso, comparar comportamentos diferentes, né? Então, não basicamente ver tempo de execução, vazão, como a gente já está acostumado a olhar em arquitetura de computadores, mas agora ver o comportamento em si, né? Que ele é mais importante, no caso, quando a gente está lidando com complexidade de algoritmos, né? E, obviamente, esse comportamento alinhado ao quê? A variação da minha entrada, né? Por quê? A entrada do algoritmo, né, sendo as variáveis, encarando como uma função, por exemplo, né, a entrada do algoritmo, a variação dela, né, juntamente com o comportamento do algoritmo. Então, como que ele se comporta a depender da entrada desse algoritmo, né? Então, é o que é mais relevante para a gente agora, né? E, obviamente, também, juntamente, quando a gente começa a estudar a complexidade, né, a gente também aprende, na verdade, algumas notações, né? A gente aprende uma notação principal, que é a notação O grande, né? Que a gente vai ver o porquê que ela é importante, né, pra gente, né? Porque até quando a gente está trabalhando com a arquitetura de computadores, né, é extremamente importante que você saiba, né, por exemplo, a quantidade de instrução que eventualmente gera a partir de uma linha de código, né, como que essa instrução trabalha a nível do processador, né? Mas quando você começa a lidar com uma quantidade mais massiva de código-fonte, de algoritmos, né, essas coisas elas acabam sendo menos relevantes, né? Então, por isso que às vezes a gente começa a tratar com outras notações, né? Que basicamente você trabalha com ideias aproximadas, né? Você não vai ter exatidão, né, dos seus dados, né? No entanto, você vai ter uma certa aproximação. Por que aproximação? Como vocês bem sabem, né, uma arquitetura, eventualmente, se a gente tem uma arquitetura RISC no computador, uma arquitetura CISC em outro computador, você vai ter um negócio completamente diferente em relação ao resultado, né? Ou até mesmo duas arquiteturas RISCs, por exemplo, e duas arquiteturas CISCs, né? Você pode ter dados completamente diferentes, né? Resultados diferentes, né? Então, por isso que quando a gente estuda algoritmos em si, né, a gente tenta eliminar uma certa camada de abstração em si de detalhes, né? A gente lida mais com o comportamento do algoritmo, né? E juntamente ainda nessa ideia, a gente também estuda, né, 3 termos, né? Mais especificamente nessa disciplina, a gente vai trabalhar com 2 deles, que é o quê? O melhor caso, né, e o pior caso, né? Porque a execução de um algoritmo em si, né, quando a gente está analisando a execução dele, né, a gente tem que lidar, na verdade, com esses 3 termos, que é o melhor, o médio e o pior caso, né? Porque o algoritmo, a depender da sua entrada, ele vai ter diferentes comportamentos também, né?
E a gente sempre acaba olhando esses 3 tipos, né, de comportamentos que ele eventualmente pode ter, né? Nessa disciplina em particular, a gente vai estar olhando mais ali o melhor caso, né, e o pior caso, que é até o mais importante. O pior caso acaba sendo o mais importante, né? O porquê que a gente vai saber daqui a pouquinho, que vocês vão estar dando uma olhada, tá? Bom, como eu falei, quando a gente está falando de recurso em si na computação, né, principalmente a nível de algoritmos, né, o que é mais importante para a gente é o uso de CPU, né, e o uso de memória, né. Obviamente, né, quando a gente começa a identificar certas linhas de raciocínio, certas abstrações, né, a gente vai olhar também a arquitetura do computador, né. Mas como eu falei para vocês, né, é legal, é importante que a gente saiba a arquitetura do computador, né, para saber como que o nosso algoritmo vai se comportar, né. Só que é mais importante ainda, né, nesse contexto, é saber, depois que eu já tenho esse nível de abstração estabelecido, o que eu faço agora, né? Então é importante você saber a ideia, né, o que envolve esse recurso envolvendo a arquitetura, né, mas mais importante ainda o que fazer depois, né? Mas em linhas gerais a gente pode analisar aí tanto recursos a nível de CPU quanto recursos a nível de memória, né, quando a gente está executando um algoritmo, que são os mais importantes em si, né? Bom, quando a gente fala, o primeiro termo que a gente tem que destacar é o quê? São esses caras aqui, né, que é o pior caso, o melhor caso e o caso médio, né? Quando nós estamos falando do melhor caso, né, o que é o melhor caso? Um algoritmo, por exemplo, quando a gente vai avaliar o melhor caso, né, a gente está querendo dizer o seguinte, né, qual que é o melhor caso de execução que eu vou ter no algoritmo, que ele vai simplesmente passar pelo algoritmo e já sair, né? No caso aqui desse algoritmo de pesquisa, né, o que a gente tem nele aqui? A gente tem várias operações em si, né, dentro dele, né? Por exemplo, aqui uma declaração de variável, né? No caso aqui no início do for, né? A gente tem esse i aqui e aqui uma atribuição, né? A gente tem outras operações aqui dentro também, né? E no caso essa comparação aqui, i menor que n, né? A gente tem um incremento aqui, né? Operação também como if, um return, né? Outro return aqui, né? O que seria um melhor caso, né? O melhor caso é quando, mesmo eu tendo um for com n, né, de i até n, que é o meu caso desse, o melhor caso diz que, ao entrar no n, o primeiro elemento da minha lista já vai ser o elemento que eu estou procurando, né? Então esse é o melhor caso. Então se você tem uma lista, independentemente se tem 1 milhão de elementos a lista, né, o melhor caso é, estou procurando um elemento, o primeiro elemento é o que eu procuro, né? Então esse é o melhor caso, né? O pior caso seria qual? Eu tenho uma lista, né? Eu tenho um elemento e o elemento que eu estou procurando, ou seja, essa chave aqui, né? Ele vai ser eventualmente, ele não vai estar na lista, né? Ou vai ser o último, né? No caso, não estar na lista é pior ainda, né? Por que pior ainda? Porque se eu tenho um elemento que eu estou procurando, né? E ele é o último elemento da lista, né? O que vai acontecer? No algoritmo, ele vai executar todas as operações, né? Ele vai executar todas essas linhas aqui n vezes, até com que naquele i, né, sendo igual a n, por exemplo, aconteça que eu encontre, né, a chave que eu estou procurando. Ou seja, é o pior caso, né? Então, o que é mais justo você avaliar num algoritmo, né, é sempre o pior caso, né? Porque no pior caso, o que vai acontecer, né? No pior caso, eu vou ter n execuções aqui, né? E o melhor caso, uma única execução, certo? Então, o caso médio, ele já envolve probabilidade, né? Ele já envolve outras coisas que não é o contexto que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Mas só para vocês terem uma ideia também, que existe um caso médio, né? Que não é nem o pior e nem o maior, só que para você ter o caso médio, você tem que fazer algum outro tipo de cálculo também que envolve probabilidade, né? Que não é o caso aqui. Mas são esses 3 termos que a gente tem que ter em mente logo de cara, né? Por quê? A entrada ela é extremamente relevante, né, num algoritmo, né, que é essa entrada aqui, né? Então, só olhando o algoritmo em si, né, você não pode falar, por exemplo, que algoritmo que é melhor que o outro, né? Esse algoritmo aqui custa mais recurso, esse aqui custa menos recurso. Não, calma aí, você tem que estabelecer primeiro
o que você está olhando. Eu estou olhando o pior caso, eu estou olhando o melhor caso, estou olhando o caso médio, né? Então aí faz mais sentido você olhar, né? Bom, beleza. Nesse contexto, o que nós podemos discutir, né? Bom, a nível de complexidade, uso de recurso, né, a gente tem uma primeira visão aí que a gente pode avaliar. Qual que é? Primeiro, a complexidade em si a gente tem a nível de espaço, né, e a nível de tempo, tá? Quando eu estou falando de espaço, né, basicamente estou falando de memória, né? Ou seja, o quanto de memória um algoritmo utiliza, né? Por que isso é importante? Né? Porque a gente pode ter N variáveis, né? E quanto mais variáveis você tem no seu algoritmo, né? Quanto mais armazenamento você eventualmente demanda, né? Mais espaço de complexidade ele vai ter, né? E também nesse contexto, a gente pode ter aquelas funções recursivas que a gente viu no início da disciplina, né? Que, inclusive a gente vai continuar sobre isso nas próximas aulas, né? Ou seja, quanto mais variáveis, mais espaços demandar o meu algoritmo, né, mais complexidade de espaço ele vai ter, né? E obviamente, nessa questão, né, quando a gente trabalha com algoritmos, complexidade de algoritmos, né, a gente faz algumas aproximações também, né? Por quê? Porque na prática, né, a gente sabe que eventualmente uma variável do tipo inteiro, né, ela tem um consumo, né, de espaço diferente, né, de uma variável do tipo texto, né, um tipo string com uma string grandona, né? Então a gente sabe que eles têm armazenamento diferente, né? Mas quando a gente está trabalhando nesse contexto, né, isso é menos relevante, né? A gente trabalha com um contexto mais unificado, tá? Bom, a outra complexidade que nós temos é baseada em tempo, né? Basicamente baseado em processamento, né? Processamento. Ou seja, o cálculo de CPU, cálculo de uso de CPU, né? A grosso modo, quando nós falamos de complexidade de tempo ou complexidade de processamento, a gente está falando, na verdade, de que operações são realizadas, certo? E como vocês bem sabem, uma única operação, né? Ou seja, uma única linha de código pode ter várias operações, né? Então, como exemplo aqui, ó, só essa linha aqui, ó, esse new string, por exemplo, a partir desse algoritmo de reverter a string que eu tenho, né? Só nesse new string aqui, eu estou tendo pelo menos 3 operações diferentes, né? Quais operações são essas? Né? A primeira, eu tenho aqui, por exemplo, a partir de uma string, pegando o i dela, né? Eu tenho um índice ali, né? E depois, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse resultado i dentro, né, dessa string, eu estou somando com ela mesma, anterior, né? E atribuindo nessa variável aqui, né, na string. Então eu tenho 3 operações diferentes, né? Eu tenho a atribuição, né, mais a concatenação de um resultado aqui. Então eu estou sempre incrementando o anterior mais o próximo, né? Ou seja, numa única linha eu tenho aí várias operações, né? Isso quando você traz para nível de complexidade, né, a gente tem essa ideia inicial aí que ela tem várias operações de fato, né? Então a gente consegue ver que na verdade essa instrução aqui ela vai demandar mais do que essa instrução aqui, né? Ou que essa instrução aqui vai demandar mais do que essa instrução aqui. Só que aqui tá, essa é a visão que a gente tem até o momento, né? Quando a gente começa a trabalhar isso de uma forma um pouco mais agora a nível de um nível de abstração superior, né, a gente lida tudo isso aqui como uma única operação, que a gente chama de operação elementar, tá? Porque eu não preciso mais lidar com certos detalhes, né? Eu posso ir direto ao ponto, é uma operação elementar, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, algumas operações elementares, né? Então é mais fácil agora eu atribuir essa linha inteira à operação elementar, certo? Ou seja, né, o que nós estamos falando aqui então agora? Quando eu estou falando de complexidade, né, eu vou ter uma visão um pouco mais agora abstraída.
A complexidade de espaço, eu estou falando aí de memória, mesmo eu sabendo que a memória eventualmente eu posso ter espaços diferentes, mas eu estou falando, complexidade de memória, armazenamento, variáveis, né? Estou falando de complexidade de tempo, estou falando de operações, né? E a gente vai abstrair também a ideia de que uma única operação, eu posso ter várias operações, né? Suboperações ali, principalmente de arquitetura, como quando a gente está vendo, né? Então a gente vai estar fazendo o que agora? A gente está fazendo o quê? Uma única linha, uma única operação, certo? Obviamente, o que essa linha faz? Né? Então a gente avalia o que essa linha faz, mas via de regra é uma operação elementar agora. Independentemente se aquela única linha ela faz 5 operações diferentes, né? É uma única operação elementar. Né? O caso aqui, por exemplo, desse algoritmo aqui, o que nós temos? Né? Esse algoritmo aqui a gente tem algumas variáveis, né? Para a gente poder ter o quê? A complexidade de espaço, né? Elencada. Então a gente tem, por exemplo, uma variável n, né? Então a gente tem uma variável, duas variáveis, né? Limite, 3 variáveis auxiliar, então n, limite, auxiliar, né? Que mais? Tem uma, duas, 3, que mais que nós temos aqui? 4, né? Por quê? No caso aqui, a variável lista, ela também é uma variável, só que no caso de vários elementos, né? De várias variáveis, digamos assim, né? Então, quando a gente está variando o espaço disso aqui, a gente tem que contar, por exemplo, eu tenho um n, né? Eu tenho um limite, 3 auxiliar, 4 i, né? Então, eu tenho 4 variáveis, né? Sendo aí, no caso, a lista uma lista n, né? Então, ou seja, eu tenho essa n mais 1, mais 2, né? Mais 3, mais 4. Então, eu tenho o n mais 4 aqui, né? Que é a quantidade de espaço que a gente eventualmente vai ter, né? A complexidade de espaço nessa linha, né? Quando eu estou falando de complexidade de tempo, eu estou falando de operações, né? Operações elementares, né? O que nós temos aqui? A gente tem uma operação, duas operações, né? Essa linha inteira é uma operação, essa linha inteira mais uma operação, né? Nesse algoritmo aqui a gente tem mais 3 operações também, né? Então a gente tem mais 3. Obviamente, a depender dessa linha aqui, a gente vai eventualmente ter mais uma operação aqui, né? Principalmente aquela de verificação, né? De alguma condicional, né? Mas para fins de exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 operações. Só que aí que tá. Essas 5 operações, elas não devem simplesmente falar a complexidade de tempo desse algoritmo é 5. Não, por quê? Porque esses caras aqui no caso, beleza, aqui nós temos 2 operações constantes. Mas na execução, né, desse algoritmo, a gente vai ter que, na verdade, essa parte de baixo aqui, né, ela tem que ser multiplicada, né, pela quantidade de vezes de um for, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai ter um valor constante vindo daqui, ou seja, 2, né, 2 operações, 2 mais n, ou seja, a quantidade de vezes que esse for vai executar, vezes a operação que está aqui dentro, né? Então, 2 vezes n, né? 2, o quê? 2, na verdade, aqui, 2 mais n vezes 3, né? Então, essa é uma informação que você precisa ter, né, no caso. Então, essa aqui é a quantidade de operações, e aqui, essa quantidade aqui multiplicado por quê? Por n, né? Que é quando você consegue abstrair, por exemplo, que a partir desse código aqui, a gente vai ter n execuções, por exemplo. Ou 2 vezes n execuções. Ou, nesse caso aqui, 2 mais n vezes 3 execuções, né? E assim sucessivamente, né? Então é sempre você alinhar essa execução aqui, separar pedaço por pedaço do código e depois somar isso, né? Você vai ter uma certa expressão ali, né? E essa expressão a gente vai lidar com ela daqui a pouquinho, né? Mas basicamente vocês terem uma ideia, né? Como que a gente avalia, né? Como que a gente abstrai, né? Essa complexidade de tempo, tá? E isso juntamente com quem? Isso juntamente com a ideia de melhor caso, né, e pior caso, né, ou caso médio no caso,
né? Então, ou seja, por que que é importante você separar melhor e pior caso, né? Nesse exemplo a gente já consegue ver, né? Por quê? O melhor caso aqui, né, a gente vai ter um valor diferente aqui. A gente vai ter apenas as operações aqui, né? Vou ter duas operações e o melhor caso mais 3 operações. Então, o melhor caso, por exemplo, eu vou ter 5 operações sendo executadas aqui, né? Então, uma constante 5. Né? Isso é o melhor caso. O pior caso em si, eu já vou ter mais um n ali para levar em consideração. Né? Então, eu vou ter um n ali que eu vou ter que eventualmente também levar em consideração, né? Bom, mas aí que tá. Se a gente olhar dessa forma, né, essas operações por operação em si, né, a gente vai ter alguns problemas também, né? Porque eventualmente, né, a gente sabe que mesmo olhando o melhor caso, mesmo olhando o pior caso em si, né, ainda vai ter muita poluição, né, na nossa análise. A gente vai ter, por exemplo, no caso lá, esse código aqui, a gente vai ter lá duas execução, né, mais, né, n execuções aqui, né, a depender da quantidade que o n rode aqui dentro, né. Mas aí que tá. Quando a gente tem esse tipo de cenário, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração que não é relevante, né, eu ter certos dados na minha análise, no meu cálculo. Né? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com comparações de complexidade, né, comparações de quê? Baseado em entrada, né, baseado em o que nós chamamos de entrada e saída, e a partir dessa entrada e saída, como que vai ser o comportamento, né, do nosso algoritmo, né? O que nós chamamos de constante, né, as execuções, essas elementares aqui, elas têm uma relevância pequena. Por quê? Porque quando a gente coloca isso daqui em funções, né, a gente vai ver, na verdade, que como a gente está somando essa parte constante, né, com essa parte aqui que não é constante, né, por exemplo, n, né, quando eu mudo o valor de n, né, quando eu mudo o valor de n, essa parte aqui vai continuar constante, né, essa parte continua constante, porém essa parte aqui, ela aumenta, né, significativamente. Né? Então, esse aqui, por exemplo, sempre vai ser 2, né? Sempre vai ser duas execuções. Né? Ah, eu aumentei lista agora para 10 elementos. Né? Vai ser 2 mais 10. Certo? Ah, eu aumentei a lista agora para 100 elementos. Né? Vai ser 2 mais 100. Né? Então, tá vendo que, por exemplo, essa parte constante ela é irrelevante. Né? E ainda, quanto mais eu aumento também a quantidade de execuções que eu tenho aqui dentro do for, né, essa parte aqui vai ser mais irrelevante ainda. Né? Eu vou continuar tendo o número 2, né, só que para n elevado a 2, por exemplo, elevado a 3. Né? Ou seja, essa parte aqui ela acaba tendo menos relevância, né, esses números constantes aqui, essa quantidade. É para isso também que a gente vai ver o quê? O que faz mais sentido também quando a gente está trabalhando com essa complexidade, né, é olhar o que nós chamamos de termos dominantes, expressões dominantes. Né? E quais são as expressões dominantes? Essas expressões que quando você começa a somar, né, eu estou somando, por exemplo, nesse caso aqui, duas operações, né, mais a quantidade de operações que eu tenho aqui. Né? Nessa soma eu vejo que n ele desbanca, ele vai lá para cima. Né? Então, o que é mais relevante? Eu olhar n. Né? Eu olhar, por exemplo, aqui, independentemente de qual que eu tenho aqui, o que vale aqui, por exemplo, é o n. Né? Da mesma forma, é sempre de comparação em si. Né? Se eu estou olhando uma função, eu vejo, por exemplo, que certa característica dela ela tem uma exponencialidade, né? Ou que ela tenha, conforme eu aumento a entrada, né? Eu tenho ela, digamos assim, muito alta, né? Eu não tenho o porquê ficar perdendo tempo com isso aqui, né? Com essa parte de cima, duas operações, sendo que eu tenho um n aqui que conforme eu aumento a entrada ele vai aumentando, né, desenfreadamente. Né? Então esse é o outro ponto que a gente verifica também. Eu vou olhar um algoritmo, né? Eu posso ignorar
partes que são constantes, né? Porque isso vai ser irrelevante a depender da entrada, né? Obviamente, se for o melhor caso, né? Quando eu estou lá precisando, por exemplo, qual que é o melhor caso, né? O melhor caso, eventualmente, né? As constantes elas vão ser eventualmente relevantes, né? Por quê? Porque o melhor caso, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aqui a verificação da chave, né? No melhor caso eu vou ter algumas operações aqui, né? E uma única operação aqui dentro. Ou seja, se for o primeiro elemento da lista, né? Eu já vou ter logo de cara ali, né? No começo eu já vou ter a operação executada e já resolver o problema, né? Nesse caso em si, eu até posso eventualmente considerar. Mas ainda assim, né, eu posso classificar isso como tudo com uma única constante, no melhor caso. Né? Com o melhor caso em si, o primeiro elemento da lista é o que vai ser retornado. Tá? Então sempre tem essa ideia também, pessoal. Quando eu estou analisando, digamos assim, a complexidade do meu algoritmo, né, eu vou tentar isolar quais são aqueles pontos que elas, digamos assim, elas são expressões dominantes. Né? São expressões que de fato que é o que fazem o algoritmo subir ou não, né? E é nessa ideia, inclusive, né, justamente por ter essa ideia de quando você começa a fazer, que aqui você, no caso aqui você separa os pedaços do algoritmo e vai somando isso, né? Aqui eu tenho 2, né? Aqui eu tenho n, né? 2 mais n no caso aqui, né? Então, se o 2 mais n, quando eu falei para vocês, quanto mais aumenta o n, o 2 fica cada vez mais irrelevante conforme o n vai aumentando, né? Ou seja, justamente por ter essa ideia, né, de irrelevância de certas partes, né, do meu algoritmo, que a gente começa a ver que existe uma notação para ajudar a gente a fazer com isso, né, a lidar com isso, que é a notação chamada Big O aí, né, Ozão maiúsculo aí, né. Então, a Big O, ela ajuda a gente a abstrair esses detalhes, né. Por quê? É importante que eu saiba que existem, né, essas diferentes operações, mas que elas são constantes. Né? Se elas são constantes, o que eu posso ter aqui, por exemplo? Ó, nesse caso aqui, aquele mesmo algoritmo, né, anterior, a gente pode ver aqui, por exemplo, que cada instrução eu vou ter o quê? Eu vou ter uma constância, eu vou ter constante. Né? E quando eu tenho várias constantes juntos, né, é irrelevante eu somar isso. Então, o resultado, por exemplo, de uma complexidade desse algoritmo não seria a somatória, digamos assim, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Né? Não seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Complexidade 6. Né? Na verdade, a gente atribui, quando a gente tem algo constante, como apenas 1, né? Uma constante. Né? Então, a gente ignora certas partes, né? Para poder facilitar também a identificação do algoritmo, porque o comportamento em si que é o que vale. Né? Nesse caso aqui, o melhor caso, comportamento, uma constante. Né? 1 no caso aí. Né? O grande, né, que já vai ocultar esses detalhes, né? Essas constantes que elas são irrelevantes, né, para a gente avaliar o comportamento. Né? No caso aqui, Ozão 1, certo? E é sempre a gente verifica essa ideia de grandeza comparativa. Né? Por que grandeza comparativa? Né? Justamente porque o nosso código ele vai ter vários pedacinhos, né? E cada pedacinho em si equivale ao quê? A um processamento, uma quantidade de operações. Né? Essas operações elas são somadas, né, no decorrer do seu algoritmo. Né? Só que nessa somatória, né, você tem que identificar quais são os dominantes. Né? Dominantes, quem são? Naquela operação em si, qual que é o dominante de uma determinada operação? Né? Ou seja, qual que é o maior? Quando você coloca isso num gráfico, né, na somatória, qual que é o que vai, digamos assim, explodir o seu gráfico? Né? Geralmente é o quê? Geralmente é quando nós temos variáveis, por exemplo, como é o caso de n, é o caso de uma lista. Né? Quando é constante, né, ela vai ficar sempre, né, da mesma forma. Quando tem uma variação da entrada, né, varia a entrada, aí sim eu vou ter algo que eu posso analisar como dominante. Né? Por quê? A mudança daquela entrada, né, eu vou ter eventualmente, né, um gráfico subindo. Né, eu vou ter um gráfico de uso ali subindo. E representação daquela execução. Tá? Bom,
Aqui nós temos, no caso, aqui o pior caso. Comparado, por exemplo, ó, o mesmo algoritmo, a gente tem, por exemplo, duas avaliações aí. O pior caso e o melhor caso. O melhor caso, como é do anterior, que a gente viu, né, que é apenas um, né, no caso aqui. Apenas um representa a execução dessa galera aqui, né? No pior caso é N, né? Por que N? Porque no pior caso eu não vou ter elementos na minha lista, né? Aliás, eu não vou ter o elemento que eu estou procurando naquela lista que eu estou em mãos, né? Então, o pior caso, eu vou passar N vezes naquele algoritmo for. Então, o for vai executar N vezes, né? Então, note que eu tenho o mesmo algoritmo, né? Dois pontos de vistas diferentes, né? A depender aí do seu caso, no caso pior e no caso melhor, tá? Note que, mesmo eu tendo uma série de operações, né, o que é relevante para mim é N, né? O que é relevante para mim é N. Por quê? Aqui eu tenho, se eu fosse analisar a somatória de cada um desses, eu teria 1 mais N mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Só que note que eu tenho a somatória de uma constante juntamente com uma variável, né? O que manda nessa soma é a variável, né? Ou seja, quanto maior é essa variável, ou seja, eu modifiquei a entrada, né? Num gráfico em si, ela vai aumentar estrondosamente, ao passo que a constante vai ficar constante mesmo, né? Então, é por isso que a gente coloca essa N aqui, né? A gente abstrai, né, o que é mais relevante, né? Dada a somatória da quantidade de operações, qual que é de fato relevante? É o que varia a entrada, né? E aqui no caso aqui, desse anterior, como não tem variação nenhuma, né, no melhor caso em si, né, é apenas uma única constante que a gente classifica aquilo. Então, O de 1, simplesmente, né? Aqui nós temos outros exemplos, né, de como a gente pode eventualmente, né, classificar esses trechos, né, de código, né, com a notação OI, né. Então, por exemplo, sempre a gente tem que avaliar qual que é o comportamento, né, do algoritmo em si. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente pode ver? Aqui nós temos que o for ele é sempre um N, tá? N ou M, no caso aqui, né? Sempre N ou M. Ou seja, se dentro desse for eu tiver uma outra estrutura de repetição, por exemplo, eu já tenho que analisar isso de uma forma N e N, né? No caso do primeiro exemplo aqui, se o que eu tenho dentro, né, é apenas uma constante, ou seja, uma única instrução, né, uma constante em si, por exemplo, uma comparação ou uma atribuição em si, né, eu vou ter o quê? Como está dentro de um for, né, eu já tenho o N do for. Né? Como tem uma constante aqui dentro, né, independentemente se N vale 100, né, eu vou ter, por exemplo, 100 mais N, o que vale é o N. O 100 pouco importa. Né? Então, ou seja, o que vale é o N. Então, no caso aqui, a representação desse cara aqui vai ser N. Quando eu tenho esse caso de baixo, como vocês estão vendo aqui, né, o que acontece? Eu tenho já um N aqui dentro. Né? Eu já tenho, por exemplo, um for aqui dentro, eventualmente. Né? Um for ou alguma outra estrutura que eu consiga fazer iterações. Eu já tenho um N aqui. Né? Se eu tenho um N aqui dentro, só que esse N está dentro de um N, né? Então eu tenho uma repetição aninhada, né? Eu já vou ter o quê? Se dentro já é N e fora é N, eu vou ter N vezes N. Né? Então, nesse caso aqui, esse trecho aqui, a gente classifica ele como N ao quadrado. Né? Ao passo que, conforme eu vou evoluindo essa ideia, né, eu vou ter as outras representações. Né? Eu tenho o N do meu for e eu tenho que aqui dentro eu classifiquei isso, né, como N ao quadrado. Né? Ou seja, N vezes N ao quadrado, né, a gente vai ter esse cara aqui. Ou seja, é importante, sempre quando você vai analisar o algoritmo, isola os pedacinhos e classifica eles. Né? Porque essa isolação, né, esse isolamento que você faz e você classificar eles vai te ajudar depois na somatória para você ver qual o valor que é o mais relevante. Né? Seguindo aqui na frente, ó, a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui, M vezes N. Né? M vezes N, no caso, o que nós temos? Nós temos que
são grandezas diferentes, né? M é uma coisa, N é outra, né? Nesse caso não tem como você juntar as duas coisas, né, nesse primeiro momento, né? Ou seja, a representação desse caso aqui seria aí M vezes N, né? Agora, essa ideia de somatória que eu falo para vocês é bem vista nesse pedacinho aqui. Ó, nesse pedaço aqui, né, nós temos, né, um for aqui, né, e esse for aqui, nós temos um n e n, então nós temos um n ao quadrado aqui, né, e aqui nós temos um n e mais um n ao quadrado, um n ao cubo, né, ou seja, quando eu estou fazendo a somatória disso, né, independentemente de quantos que eu tenho aqui somatórias, por exemplo, n ao quadrado, n ao cubo, n à quarta, n à quinta, o que é mais relevante é o maior, né? Ou seja, o O grande, a notação O grande, ele vai exigir apenas o maior. Por quê? Quando você coloca essas somatórias, né, num xy, né, numa função, você vai ver que o que é mais relevante é o quê? É o que é número maior. Né? Ou seja, nesse caso aqui de n ao quadrado e n ao cubo, né? Porque o que acontece? Apesar do n ao quadrado ser muito grande, né, eu estou comparando ele a um n ao cubo, né? Se eu colocar os dois num gráfico, eu vou ver que vai chegar certos momentos que o n ao quadrado vai ser grande, só que o n ao cubo vai ser muito maior, né? Ou seja, é irrelevante eu lidar com o n ao quadrado, nesse caso. Né? Ou seja, nesse algoritmo aqui, esse pedacinho, né, mesmo eu tendo somatória de dois caras diferentes, né, somatória de dois for diferentes aqui, quando eu somo, o O grande está interessado no maior, certo? Porque na representação isso aqui vai ser muito mais relevante, né, você mostrar ele, certo? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, dessas notações, né? E geralmente o que a gente tem, né, nos nossos algoritmos, né? Nós temos aqui essa parte, né? Essas representações em si, elas dizem respeito a algoritmos que a gente vai eventualmente avaliar, né? Sendo o menor ali uma constante, como vocês podem observar aí, a constante sempre batendo lá embaixo, né? E conforme você vai aumentando, né, essas possibilidades, você vai ter uma representação também equivalente, né? E obviamente, né, quanto mais você aumentar a variável, né, que está sendo elevada, né, mais complexo vai ficar, né? Só que, pessoal, é interessante sempre ressaltar que você tem que avaliar o seu código, né? Se você está trabalhando, por exemplo, com 4 alinhamentos, 5, 6 alinhamentos de for, né, você está fazendo coisa errada. Possivelmente você está fazendo coisa errada. Né? Você tem que avaliar, por exemplo, se só 2 repetições já não resolveria seu problema. Né? Então, ou seja, você entender essa ideia desses N's, né, e dessa complexidade que envolve você utilizar um for, por exemplo, né, utilizar certas operações aninhadas, né, ela te, digamos assim, te prepara também, né, para você, futuros algoritmos, quando você for criar, você levar isso em consideração. Né? Quanto mais alinhamento você ter, você vai aumentando cada vez mais a complexidade, né? Você vai ter números, né, com a variação da entrada muito grandes. Né? Então, é sempre interessante você levar isso em consideração. Cada vez que você aumenta esse n, né, nessa somatória, né, você aumenta cada vez mais, né, a representação dele. Né? E acaba sendo inviável de você implementar isso. Né? Se já começar com um O de n 2 elevado a n, né, já seria algo inviável de se implementar. Né? A lembrar daquela ideia dos polinomiais, né, dos polinômios que a gente viu nos P's, NP's, NPC's. Né? É a mesma ideia, né? Se aplica a isso também. Né? Então, é bom sempre evitar essa galera aqui. Né? Vocês focar no máximo aí daqui para baixo. Tá? Então, até porque a maioria dos algoritmos também, principalmente os relevantes, né, eles vão estar daqui para baixo. Né, para você representar eles, certo? Bom, então voltando àquela ideia, né, quando a gente está estudando sobre complexidade de algoritmo, como eu falei para vocês, né, a gente pode ter o quê? Primeiramente, a gente está estudando, né,
que é mais relevante para a gente é o quê? São os recursos que são por espaço, né? Complexidade de espaço, ou seja, memória, né? E complexidade de tempo, né? Então, complexidade de tempo e complexidade de resposta, basicamente um é variável, né? E o outro é processamento, tá? Quando a gente começa a verificar essa galera, a gente vai ver, por exemplo, que os benchmarks, né, que a gente está acostumado a utilizar isso em áreas de otimização, né, e áreas até para você melhorar certas características do seu hardware, né, eles são limitados. Né? Eles são limitados por quê? Porque você tem diversos computadores. Né, e você tem, por exemplo, às vezes, um mesmo algoritmo rodando na mesma arquitetura, né, em computadores diferentes, né, por algum motivo extra ali, você tem, às vezes, resultados diferentes. Né? Você tem resultados diferentes no seu tempo de execução, por exemplo, até mesmo na vazão. Né? Por conta disso, né, quando a gente começa a estudar essa área, como eu discuti com vocês, né, o que é relevante é o quê? É você lidar isso, né, é você comparar grandezas do seu algoritmo, né, ou seja, você isolar pedaços do seu algoritmo, classificar, né, o quanto aquele algoritmo vale no sentido de operações elementares, né, ignorando ali as operações básicas, né, as operações, por exemplo, que é uma única operação, eu posso ter ali 3, 4 instruções. Né? Então o primeiro ponto é esse. Né? O outro ponto é, o que vale é o comportamento. Né? Então o comportamento do meu algoritmo, né, ele é mais relevante, né, quando eu estou estudando algoritmos, do que o próprio tempo de execução. Né? Porque o comportamento, eu consigo ter uma ideia de quanto que o meu algoritmo vai executar. Né? Se eu não souber o comportamento, né, se eu não classificar o comportamento, eu posso rodar um algoritmo que ele nunca vai acabar. Né? Ou que não vai acabar em tempo hábil. Né? Ou que ele vai executar, por exemplo, milhões de anos. Né? Então, se eu ter uma ideia do comportamento, né, eu já não preciso executar o meu algoritmo para saber que ele vai demorar 1 milhão de anos. Né? Eu simplesmente olho para ele e falo para ele. Ele vai ele vai executar em 1 milhão de anos. Né? Então é muito melhor eu analisar o comportamento do que eu executar de fato, nesse caso aí, o algoritmo. Tá? E obviamente isso vai variar da entrada. Né? Nessa entrada em si, a variação dela ela impacta diretamente, né, nas execuções das minhas operações. Né? E eu tenho que alinhar a essa entrada ao quê? Aos 3 casos que a gente discutiu, que é o primeiro, o melhor caso, né? Segundo, o pior caso, e terceiro, o caso médio. Né? Sendo que o melhor caso, qual a quantidade mínima de execuções de algoritmo que eu vou ter. Né? No pior caso, qual a quantidade máxima que eu vou ter de execuções daquele algoritmo. Tá? E sendo o caso médio aí no meio termo. Tá? Mas como eu falei para vocês, o que é mais relevante para o nosso contexto, né, é o pior caso e o melhor caso. Tá? Uma outra coisa também que a gente discutiu, né, retomando aqui, é a ideia, né, de a gente utilizar uma notação para auxiliar a gente a abstrair certos detalhes. Né? O porquê? Porque, como eu falei para vocês, quando vocês começam a classificar os pedacinhos de código, né, e o quanto que eles vão demandar a nível de quantidade de operações, né, a gente vê que quando eu tenho constantes, né, essas constantes em si, ou seja, o número de operações executadas, ele não vai variar. Né? Mesmo se eu aumentar n, né, se eu aumentar a entrada estrondosamente, né, a gente vê lá que tem certas coisas que não precisam, né, que são as constantes. Né? Então, ou seja, é muito mais relevante eu olhar algumas características. Né? Essas características são as dominantes, né, de um algoritmo. Né? Características dominantes em si é quando você começa a identificar onde estão os n's, né? Onde estão os n's ao quadrado, né? Onde que estão os n's ao cubo. Né? Então, essa característica dominante é o que vale mais. Por quê? Quando você está somando, né, o quanto que um algoritmo, de uma forma geral, ele vai demandar de recurso, né, vocês vão ver, na verdade, que o que mais importa, né, para você classificar o comportamento de um algoritmo é o maior. Né? Por exemplo, no caso 1 mais n ao quadrado mais n ao cubo, o que é mais relevante é o n ao cubo. Né? Porque quando você coloca para comparar, né, essas quatro operações, né,
você vai ver aí que, na verdade, o que é mais importante é o n ao cubo, porque, independentemente da quantidade que os outros vão ter, n ao cubo é o que vai mais aumentar ali no meu gráfico, tá? Então, ou seja, a notação O, ela já ajuda a gente a fazer isso, né? Então, independentemente da quantidade que eu tenho de funções, né, a quantidade que eu tenho de somatórias, o que mais relevante é o mais representativo, é o dominante em si, tá? Então, na representação em si, o dominante é o que vale, tá? Bom, e novamente lá, né, a ideia do melhor caso, do caso médio e do pior caso, né? São esses três caras relevantes que a gente lida, né, quando a gente está avaliando a entrada, certo? Bom, aqui nós temos uma atividade que eu vou deixar para vocês. Essa atividade em si, eu vou colocar lá no nosso Classroom. E qualquer dúvida, também a gente pode abrir um fórum de discussão para a gente ir discutindo, né, os próximos passos e como que a gente vai estar resolvendo ela, né? Mas basicamente é para a gente retomar alguns tópicos do que a gente discutiu aqui hoje, né? E também praticar algumas ideias, né, que eventualmente ajuda a gente, né, a fazer o quê? A classificar os nossos comportamentos dos nossos códigos, dos nossos algoritmos, né? Uma ideia, por exemplo, é quando nós temos progressões aritméticas, né? Vocês vão ver, por exemplo, que a progressão aritmética, né, ela ajuda a gente, por exemplo, a analisar certos trechos de código e falar, aqui, por exemplo, tem uma progressão aritmética, né? E às vezes, olhando, por exemplo, esse pedacinho, né, já fala, aqui, por exemplo, é n ao quadrado, né? Então, ou seja, né, também ajuda a gente, eventualmente, né, classificar de antemão, né, isso aí. E uma outra ideia também é a ideia do limite, né? Principalmente quando a gente tem aí as grandezas e comparações de diferentes funções, né? Ah, eu preciso saber cálculo, né, para poder classificar os meus algoritmos? Não necessariamente, né? Se você, por exemplo, comparar grandezas, né, você já pode chegar, né, num resultado ali que te ajuda, né, a falar, por exemplo, aqui eu tenho complexidade n, aqui eu tenho complexidade n ao quadrado. No entanto, né, ou seja, só de você comparar a grandeza, você consegue saber que n é maior que 1, né, a nível de grandeza, que n ao quadrado é maior que n. Né? Você não precisa ser um expert de cálculo para falar isso. No entanto, quando a gente começa a analisar certas características do limite, né, ele te ajuda você, às vezes, pensar nessa forma mais rápido, né, ter umas ideias um pouco mais precisas ali envolvendo isso. Tá? Então é apenas como um extra também aí. Tá? Bom, e aqui tem outras questões um pouco mais teóricas. Seguindo aqui, eu quero que vocês avaliem aí, né, o algoritmo Selection Sort, né? E nesse algoritmo Selection Sort, né, tem alguns passos aqui que eu quero que vocês façam depois também, que eu também vou estar postando lá na nossa Classroom. Certo? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês daqui a pouquinho o material.